Olá, tudo bem? Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou analista de fundos aqui na XP e vou fazer um resumão sobre o que aconteceu nos fundos de renda fixa da família Selection ao longo do mês de março. Apesar da deterioração do cenário de risco no Brasil ao longo do mês, devido aos fortes aumentos nos casos de mortes por conta do Covid e também por conta de questões políticas, por conta ali do imbróglio do orçamento de 2021, tivemos um mês positivo para os ativos de crédito em geral. Os resultados foram muito impulsionados pelo carrego dos ativos, que ainda roda bastante acima do CDI, mesmo para emissores tidos como mais conservadores. Como uma referência aqui, o índice IDEX CDI da JGP, que representa as debêntures mais líquidas do mercado, está rodando ali em torno de CDI mais 2% ao ano em termos de carrego. Um nível que tem se mantido ali desde outubro de 2020 e que ainda consegue proporcionar bons resultados, inclusive para os fundos que são menos arrojados. O retorno do IDA-CDI, que é o índice de debêntures lá da Ambima, rendeu 0,63% no período, mostrando aí que é um retorno bastante alto, né? Bastante acima do CDI, que foi só de 0,20%. Pegando aqui os fundos high yield, né? Os ativos que compõem ali a carteira do fundo Selection RF Plus, o carrego dos ativos também foi bastante interessante e na mesma toada dos outros fundos, isso proporcionou bons resultados. Por fim, tem aqui os fundos de debêntures incentivadas, que também conseguiram ir muito bem ao longo do mês, apesar de a gente ter observado uma desvalorização nos títulos pré-fixados e atrelados à inflação. Como base de comparação aqui, base de referência, o índice IDA-IPCA Infraestrutura, que é uma cesta de debêntures incentivadas, compilado ali pela Ambima, teve alta de 0,37% no mês. Então, apesar de tudo que aconteceu no mercado, eles foram bem. Muito impulsionados aí também pelo carrego dos ativos, né, que é a taxa que se espera obter por conta da valorização dos ativos, tudo mais constante. Nesse contexto, os fundos de renda fixa da família Selection tiveram mais um mês muito bom. Começar falando aqui do Selection Renda Fixa. O Selection Renda Fixa teve alta de 0,42% no mês contra 0,20% do CDI. Se a gente pegar o acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi de 3,13% contra 2,25% do CDI nesse mesmo período. No mês, os destaques de performance ficaram com os fundos da Arx, o Arx Everest e o Arx Vinson, com retornos de 0,96%, 0,92% ali por cento, bastante altos, bastante acima do CDI, e as alocações seguem bastante pulverizadas em várias estratégias de crédito que a gente chama de high grade, que são aqueles fundos mais conservadores. Os principais gestores aos quais temos exposição são o XP Asset, JGP, Algmi, a Arx, SPX, Polo e Icatu. A gente incluiu 2 fundos novos na carteira ao longo do mês, que foram fundos mais líquidos ali, que são o Icatu Vanguarda Renda Fixa Crédito Privado e o Capitânia Top. Falando do Selection RF Plus, o nosso veículo para acessar fundos high yield, tivemos mais um mês muito bom também, 0,40 contra 0,20 do CDI, e o que levou a alta dos últimos 12 meses para 4,87 contra 2,25 aí do CDI no mesmo período. No mês, destaque de performance para o fundo XP Special Situations, que rendeu 1,41, o Canvas High Yield, que subiu 0,52, e o XP Crédito Estruturado 360, que subiu mais ou menos 0,50. As alocações seguem aqui bastante diversificadas entre vários fundos mais arrojados, esses de estratégia High Yield, com alocações maiores concentradas no Algmi 90, no XP Crédito Estruturado, tanto o 180 quanto o 360, Empirica Lotus, Solis Capital Antares, esses dois que investem bastante em FDICs, Iridium Titan, XP Special Situations e o Canvas High Yield. Pegando aqui o Selection Debêntures incentivadas, também foi um mês bastante positivo, uma alta de 0,47% contra 0,20% do CDI, e nos últimos 12 meses a alta acumulada foi para 4,65% contra 2,2% do CDI no mesmo período. Destaques aqui no mês foram para os fundos da Iridium, o Iridium Pioneer, que subiu 0,83%, o Arx Elbrus, que subiu 0,78%. Em termos de alocações, a gente mantém a carteira aqui pulverizada entre algumas gestoras. A Arx, o fundo de debêntures incentivadas da Arx, o da XP, o da JGP, Iridium, Quasar, e temos ali também um de inflação da Arx, que é o Arx Elbrus. Tá?
A gente está migrando ao longo do tempo aqui para ter uma carteira pulverizada 50% em fundos com hedge, aqueles atrelados ao CDI, e 50% em fundos com exposição a juros reais. É isso, até mais.